Saúde é vida cuidando de você. Hoje nós vamos falar dos exames preventivos. Talvez você já tenha ouvido esta frase, é um pensamento popular que diz assim: prevenir é o melhor remédio. Porque na verdade, remédio mesmo ninguém gosta de tomar. Tratamento médico o pessoal foge. Mas se você, de maneira preventiva, faz os exames, você vai garantir muito mais saúde. E é por isso que a gente já começa o Saúde é Vida de hoje apresentando para você a doutora Carla, que está aqui conosco, doutora Carla Robalo. Ela é clínica geral e chefe do pronto-socorro do Hospital Veracruz. Também é professora da Faculdade de Medicina da PUC Campinas e médica assistente da enfermaria e pronto-socorro do Hospital da PUC Campinas. Ela é especialista em clínica médica e com certeza vai poder nos ajudar nessa prevenção que fazemos através dos exames. Doutora Carla, muito bem-vinda ao Saúde é Vida. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Doutora, quando a gente pensa assim, eu vou ao médico para um exame de rotina, a gente pensa uma avaliação médica, mas ninguém quer que seja encontrado nada. Porém, os médicos fazem as solicitações básicas dos exames. Quais são esses primeiros exames? O que o médico avalia no paciente para fazer a solicitação? Bom, Rita, primeiramente o que a gente avalia é qual a idade desse paciente, quando ele está procurando a gente, ocupação. Na identificação do paciente, a gente já está fazendo a nossa anamnese. Com a idade, qual a ocupação do paciente, se é casado, os relacionamentos que ele tem. Então, a nossa primeira avaliação começa com a nossa anamnese, com a história do paciente e depois focando nos sintomas. Se o paciente já apresenta algum sintoma, isso já remete que a gente possa solicitar alguns exames. Se ele não tem nenhum sintoma, realmente veio nos procurar por exames de rotina, logo após isso a gente acaba perguntando sobre os antecedentes do paciente. Quais são os hábitos de vida, se é tabagista, não é tabagista, se já passou por alguma cirurgia, se já teve alguma internação. Então essa história vai nos guiando na solicitação dos exames. O histórico familiar influencia também nessa anamnese, nessa avaliação? Super importante. O histórico antecedente familiar, principalmente no paciente assintomático e sem nenhuma antecedente pessoal, nos direciona também a solicitar alguns exames dependendo da história que o pai, doenças da mãe, irmãos, principalmente os parentes mais próximos. No caso, por exemplo, algumas doenças são totalmente assintomáticas, inclusive o câncer. Sim. E a pessoa não está sentindo nada, vai para um exame de rotina. Quais são os primeiros exames que são solicitados? Isso depende da idade, né? Então, a partir dos 30 anos, num paciente que não tem nenhuma comorbidade, que não tem nenhuma doença, e um paciente que também não tem nenhum antecedente familiar, a gente acaba solicitando exames mais básicos, como hemograma, para avaliar a série vermelha, se tem alguma anemia, se não possui nenhuma anemia, a série dos leucócitos, para avaliar a parte de defesa e as plaquetas. Depois a gente pode solicitar para avaliar a função renal, uma ureia, creatinina. A partir dos 30 anos já está orientado a solicitar perfil lipídico, então colesterol, triglicérides, ácido úrico, também para avaliar a parte de hiperuricemia e exames da tireoide, principalmente o TSH, que a gente acaba solicitando a partir dos 30 anos também para todos os pacientes. Homens e mulheres, são exames diferentes? Os homens e mulheres nos exames gerais, básicos, não. A partir dos 40 anos, aí isso começa a diferenciar, né? Então, antes dos 30 anos, isso a gente não tem nenhuma diferença se o paciente não tem comorbidades e não tem antecedentes pessoais. A partir dos 40 anos, isso começa a diferenciar. A gente sabe que hoje o tumor de mama e o tumor de próstata no homem, né, são tumores muito prevalentes, diferentes nos sexos. E a partir dos 40 anos a gente precisa fazer uma prevenção em relação a essas duas neoplasias. Então o homem, a partir dos 40 anos, precisa estar fazendo tanto o exame sérico quanto o exame urológico da próstata, mesmo se não tiver nenhum sintoma.
e a mulher, a partir dos 40 anos, precisa fazer a mamografia. O tumor de mama hoje, no Brasil, né, nos países subdesenvolvidos, a partir do diagnóstico, a gente sabe que quanto mais precoce, mais sobrevida esse paciente tem. A Sociedade de Mastologia lançou em 2017 uma pesquisa que mostra que no Brasil, a partir do diagnóstico, apenas 50% das mulheres sobrevivem. Então é por isso que é muito importante a gente fazer a sobrevida. Né? Super, super importante. As pessoas esquecem e na rotina do dia a dia não procuram um médico para fazer a prevenção. A gente observa que eles nos procuram já com diagnóstico muitas vezes. E no caso, se estiver um pouco mais avançada, fica muito mais difícil o tratamento, a regressão dessa doença e restaurar a saúde do paciente. Quanto mais agressivo, mais avançado a doença, mais dificuldade a gente tem da cura. Então eu tenho que combater. Uma quimioterapia para um tumor mais avançado, ela é muito mais agressiva do que às vezes num tumor precoce, que a gente só retira a neoplasia e não precisa às vezes nem de quimioterapia. O que seria bom que isso acontecesse com todas as pessoas que de maneira preventiva já vão buscar no comecinho, né, mesmo sem sentir nada, através dos exames, identificar, tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem. Agora pense você que está nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui com a doutora Carla e os médicos geralmente quando fazem a prescrição ou a solicitação dos pedidos de exames é para justamente ter a certeza de que você não tem nada. Porque a gente pensa assim, médico só gosta de doença. Essa não é verdade. Não, a gente gosta de médico saudável. Gosta de saúde. E através dos exames é possível então identificar alguns problemas que podem ser corrigidos ali através de uma medicação, de um tratamento, de uma terapia. E o que nós queremos hoje com o programa Saúde é Vida é mostrar para você que a prevenção realmente não é só um ditado popular, não. É o melhor remédio. Eu conheço pessoas, e se você estiver assistindo nesse momento, por favor, entenda que você só está sendo um exemplo para mim, mas tem algumas pessoas que a gente fala assim, mas você não vai no médico? Você está com essa dorzinha de cabeça faz tempo aí incomodando, vai e volta, e aí, ou isso ou aquilo, a pessoa fala, não, eu não vou em médico de jeito nenhum, porque se eu for, vai pedir exame e vai que acha alguma coisa. Tem pessoas que têm esse pensamento. Várias, né? Então não sou eu somente que conheço. Várias. Ou então vai no pronto-socorro com a dor de cabeça, que não é o local para a gente poder fazer, né, essa prevenção de forma adequada, fazer um exame mais completo, examinar o paciente, uma anamnese. Né? O pronto-socorro. Exatamente. As pessoas vão, dor de cabeça, vão no pronto-socorro, mas não vai num clínico, nunca fez um exame de profilaxia. Hoje, os homens, quando chegam aos 50 anos, a gente sabe que 30% nunca passou no médico. Porque a mulher ainda vai no ginecologista, né? Tem aquela história da menstruação, então a mãe leva a filha no ginecologista, o ginecologista acaba sendo um clínico da mulher, às vezes, né? Agora o homem não vai, 30% dos homens não. Mas são homens solteiros, né? Porque se o homem tem uma mulher do lado, me corrija se eu estiver errada. A mulher marca o médico, a mulher leva. Vai junto. Né? Às vezes vai junto, senta do lado da cadeira, ainda fala pro médico assim, tá vendo, doutor? Ele não gosta de ir no médico, ainda dedura o marido. Mas o namorado, o noivo, o pai, né? Porque as mulheres são mais cuidadosas, né? Em relação à saúde. E pensando, né, nessa prevenção, o que é ideal? A cada 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, para fazer essa verificação através dos exames, doutora? Então, Rita, depende também da história, dos sintomas e dos antecedentes familiares, né? Então, os pacientes que têm mais já, por exemplo, obesidade, já é um antecedente, um fator de risco para doenças cardiovasculares. Depende do primeiro exame que a gente encontra, o resultado do primeiro exame. Às vezes a gente faz uma orientação e o paciente retorna em 6 meses para a gente reavaliar. O ideal seria anualmente, um paciente que não tem nenhuma comorbidade, nenhum sintoma, anualmente. Mas a gente sabe que nem uma vez ao ano as pessoas não vão. Então, a ideia mesmo do programa, eu já falei, vou repetir, é que você, ao entender que os exames
são para prevenção, você vai cuidar muito mais da sua saúde. E nós falamos do pronto-socorro, tem algumas pessoas que realmente vão por coisas muito banais. Então, o que é ideal a pessoa fazer? Anualmente, fazendo uma visita ao médico, pode ser um clínico geral ou Sim. a mulher, no caso, o ginecologista, o homem ao urologista, como funciona? O clínico geral consegue direcionar todo mundo, né? Então é importante que procure o clínico inicialmente para poder fazer esses exames de rotina. O ginecologista, ele também consegue fazer para a mulher, mas o ideal realmente para a parte de fatores de risco como diabetes, hipertensão, fazer uma aferição adequada da pressão é no clínico geral, né? Então a gente orienta que se houver algum sintoma, mesmo que crônico, inespecífico, vá ao clínico geral para iniciar essa rotina. Ela falou de aferir a pressão e as pessoas falam, eu queria tirar a pressão. Pelo amor de Deus, não tira a pressão, senão você vai morrer. Porque as pessoas às vezes não sabem também a terminologia correta. Sim. O certo é aferir a pressão. Sim, exatamente. Nem tirar, nem medir, porque não tem como medir com fita métrica a pressão. Como. É só a gente aferir a faz pressão. Aferir. Igual tirar a temperatura também não dá. Não dá para tirar a temperatura. Não tem como. Tem que aferir a temperatura? Tem que aferir com o termômetro adequado. Aprendendo hoje, hein? E nós vamos, doutora, para um rápido intervalo, porque nós temos hoje aqui no programa também uma médica patologista, e a gente vai falar sobre ela também, a doutora Regina estará conosco no próximo bloco, e depois a doutora Carla volta também para a gente fazer aí um apanhado, fazer uma aferição do que foi falado aqui, porque é importante que no programa de hoje a gente se conscientize, é isso que a gente quer. Doutora, até esse primeiro momento, obrigada por estar comigo. Muito obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho, tá certo? Porque tem muito mais ainda pra gente conversar. Um copo d'água, um intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida e hoje especialmente falando sobre prevenção. São os exames preventivos que vão garantir que você tenha muito mais saúde. E nós vamos conversar nesse momento com a doutora Regina Cássia Simões Sales. Ela é médica patologista clínica pela Unicamp, também diretora médica do Laboratório Confiança e Medicina Diagnóstica, coordenadora do Laboratório Municipal de Campinas por 21 anos. Hoje ela está aposentada, apesar de ter continuado na profissão, mas por 21 anos, então, ela coordenou o Laboratório Municipal. E é auditora do PALC, que é Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Ou seja, agora que vamos falar dos exames, ela é a especialista que vai nos orientar. Por isso, já estou aqui apresentando para vocês a doutora Regina. Seja bem-vinda. Muito prazer em estar aqui e principalmente falar de um tema tão relevante como é a prevenção. É importante a prevenção, não é, doutora? É importantíssimo. Tem estudos que mostram que um paciente saudável, ele custa 7 vezes menos para o sistema de saúde do que um paciente da mesma idade adoentado. Então, a gente quando fala isso, não é só a questão do sistema de saúde, que tem economicamente vantagens nisso, mas principalmente os benefícios que um paciente pode ter quando ele previne que uma doença aconteça, que uma lesão repetitiva se instale, um acidente de trabalho ocorra. Então, quando a gente fala em prevenção e promoção de saúde, é o que de mais inteligente a gente pode estar fazendo por esse paciente. Inclusive, a doutora, ela é membro do Comitê de Especialistas de Patologia, Sim. De patologia da Unimed Campinas. E eu gostaria até de compartilhar com você agora uma pesquisa que foi encomendada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que revelou que 72% dos pacientes com doenças crônicas, ou seja, doenças que a pessoa vai levar até o final da vida com tratamentos, com qualidade de vida, porém, aquela doença está instalada e não tem mais como retornar.
essas pessoas só descobriram o problema após o aparecimento de sintomas, ou seja, essas pessoas não fizeram os exames preventivos para que essas doenças que hoje crônicas pudessem ser tratadas já no seu início. É exatamente isso. Tem uma outra pesquisa que mostra também que quando um paciente ainda não desenvolveu sintomas e as alterações que ele tem são apenas laboratoriais, ele tem 90% de chance de cura. Então, realmente, a prevenção faz com que a gente não desperdice as oportunidades desse paciente ficar curado. Eu vejo dessa forma. Exames laboratoriais sempre serão complementares, ou seja, a clínica ela sempre será soberana. Esse paciente sempre terá que ser visto por um médico que vai avaliar esse paciente, fazer uma boa história clínica, exame físico e pedir exames que sejam complementares. Isso sendo essa solicitação feita pelo médico? Pelo médico, mas atente para o seguinte, 70% das tomadas de decisão de um médico são feitas em cima de resultados de exames laboratoriais. Então, eles têm uma importância para o sistema de saúde fundamental. Né? Embora a parcela que eles representem de gasto para um sistema não chegue a 5%, mas o que ele vai ser resolutivo é muito grande. Então, esse exame, quando bem indicado, quando bem realizado, ele dá ferramentas preciosas para o médico poder cuidar melhor daquele paciente. Existem pessoas que pedem, ou existe alguma restrição, na verdade, que as pessoas façam a solicitação dos seus próprios exames, que elas paguem por esse valor, que às vezes o convênio não autoriza? Existe isso também? Existe uma situação do paciente chegar no balcão do laboratório e querer fazer um check-up. Por que isso é contraindicado? Porque ele pode fazer uma série de exames desnecessários, então a gente tem uma situação de superuso dos exames, e isso é desnecessário, e deixar de fazer aqueles que seriam fundamentais para aquele paciente. Então, é contraindicado, assim como é contraindicado a automedicação, tomar remédio de acordo com o que eu acho que eu preciso estar tomando, é contraindicado também a autoprescrição de exames. Então, sempre essa avaliação clínica que o médico vai fazer sobre as necessidades daquele paciente serão feitas pelo médico. Hoje a gente tem alguns outros profissionais que solicitam exames, mas em situações muito específicas e dentro de programas do Ministério da Saúde. Então vou dar um exemplo, na rede pública de Campinas, na rede municipal, enfermeiros também podem solicitar exames. Mas o que esses enfermeiros solicitam? Eles solicitam exames de vigilância, dengue, tuberculose, chikungunya, tá? E solicitam exames de programas de saúde. Então, no município, a gente tem programa de hipertensão arterial, programa de diabetes, programa do idoso, programa da criança. Então, eles solicitam os exames que constam nesses programas e alguma eventualidade que está na clínica do enfermeiro poder solicitar. Então, eles têm uma ação importantíssima no sistema de saúde, mas dentro de diretrizes do próprio Corém. Não é alguma coisa que indiscriminadamente possa estar sendo solicitada, porque a gente precisa cuidar para que esse exame tenha um benefício real para o paciente, tanto do ponto de vista técnico, de informação que ele traz, quanto do ponto de vista financeiro, entendeu? Como patologista, a solicitação do médico chega, o exame, ou seja, o sangue é coletado, ou a urina, fezes, aquilo que foi determinado pelo médico. Vocês, os técnicos vão fazer essa avaliação, o patologista assina, fazendo uma avaliação também desses resultados, antes mesmo do médico, porque você vai chegar para o médico já com uma avaliação do patologista. Isso. O que é importante você verificar no exame para que o médico lá no consultório possa orientar o paciente? Então, se a gente pudesse didaticamente dividir um exame, o exame ele teria 3 fases. Ele tem uma primeira fase, que é a fase pré-analítica. Essa é de suma importância. Na verdade, a maioria dos erros laboratoriais, quando acontecem nessa primeira fase, nessa fase pré-analítica. O que a fase pré-analítica faz? Ela vê o preparo prévio do paciente,
se ele está em jejum, se ele teve relação sexual, dependendo do tipo do Sim. exame, né? Se ele fez atividade física, se ele andou de moto. Então, tem uma série de requisitos que são vistos nessa fase pré-analítica. E existe todo um preparo para esse paciente. Tem alguns exames que exigem uma dieta especial por 2, 3 dias antes de fazer o exame. Tem exames que o paciente não pode ter usado contraste. Então, assim, essa fase pré-analítica, se o paciente não está bem preparado, nada vai dar certo depois. Então, Isso altera o resultado. Totalmente. Não adianta você fazer uma técnica muito bem feita depois se o paciente não estava no preparo correto. Quando ele chega ao laboratório, tem outras questões que envolvem o paciente, que é a identificação desse paciente, é a gestão de riscos, é a higienização das mãos da enfermeira que vai fazer a coleta, é todo o processo de coleta. Então existe uma sequência para coletar aqueles tubos que são de tampas coloridas, que é isso que o paciente consegue perceber. Então todo esse preparo do paciente, toda essa técnica correta, vai assegurar que o exame chegue na fase analítica, que é a próxima fase, que é onde o exame propriamente é feito. E aí a gente tem, assim, diferentes metodologias e diferentes setores no laboratório para fazer esses exames. Então ele é feito, geralmente o profissional que trabalha na área técnica são biólogos, biomédicos, farmacêuticos bioquímicos, químicos e médicos também. E aí a gente tem uma última fase, que é a chamada fase pós-analítica, onde então vão se ver a pertinência dos dados encontrados com a situação clínica do paciente, vai ver se é necessário repetir aquele resultado, pedir uma nova amostra ou ainda fazer exames complementares. Então, quando esse laudo ele é entregue para o paciente para que ele leve até seu médico ou tire pela internet, tudo isso já foi verificado. Então, o que se tenta fazer é minimizar o erro. Por isso que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ela tem esse programa de qualidade. É um programa que se chama PALC, é Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos. E a nossa recomendação é que o paciente, quando escolher um determinado serviço para fazer seus exames, escolha sempre um que tenha selo de qualidade. Por quê? E onde a gente encontra esse selo de qualidade? Sempre os serviços acreditados, eles têm nos seus prédios, nas suas fachadas, nos seus laudos, que é um serviço acreditado, mas se você entrar também no site da Sociedade Brasileira, ela lista todos os laboratórios acreditados no Brasil. Então, se você colocar Campinas ou a região, vai aparecer para você os serviços que estão credenciados na cidade. Que então, são laboratórios de confiança. Isso, exatamente. Por quê? Porque esses laboratórios, além deles seguirem um programa rígido de normas de qualidade, eles são auditados. Então, anualmente, auditores externos independentes vêm até o serviço e passam em todos os setores do laboratório, auditando tudo que precisa estar conforme para esse laboratório conseguir manter o selo de qualidade. Então, sem o selo tem alguma coisa errada. Porque assim, veja bem, para o paciente que procura um serviço, os valores que são tangíveis para esse paciente é recepção e coleta. Então o paciente ele se impressiona muito com a ambiência, com lugares bonitos, se o café após a coleta é gostoso, é isso que ele consegue perceber. A qualidade do exame em si, se ele foi bem feito, se ele tem controle de qualidade, se tem um núcleo de garantia de qualidade no laboratório, se tem um núcleo de segurança do paciente, isso o paciente não consegue. Então, é um trabalho muito de bastidor do laboratório, né? E aí precisa realmente você ter uma auditoria externa que referente tudo isso. Então, a nossa recomendação é que sempre procure laboratórios que tenham selo de qualidade, laboratórios acreditados. Antes de encerrar esse bloco, porque ela retorna no próximo bloco junto com a doutora Carla, mas ficou uma curiosidade. Quando você falou da primeira etapa de um exame... Pré-analítica. Você falou, ver se o paciente andou de moto.
E no que isso interfere? Qual é o exame que poderia interferir? É para o PSA. O homem que vai fazer exame de PSA, quando ele liga no laboratório para pegar as orientações de coleta, é passada uma série de recomendações para ele. Então, se ele teve relação sexual, se ele fez colonoscopia, se ele fez biópsia de próstata, se ele andou a cavalo, se ele andou de moto. Bicicleta? Bicicleta, perfeito. Principalmente se o selinho é duro. Por quê? São situações onde você pode ter a compressão da próstata e eventualmente um trauma. Porque esse exame, o PSA, é um marcador de próstata. Então ele não aumenta só no câncer de próstata, ele pode estar aumentado em outras situações. Infecções, inflamações, na hiperplasia benigna da próstata e inclusive no câncer de próstata. Então este paciente estar muito bem orientado sobre o preparo para fazer o exame é fundamental. Você sabia disso? Bom, se não sabia, ainda tem mais para aprender, porque nesse momento conversamos com a doutora Regina e no próximo bloco a doutora Carla estará aqui conosco e a gente vai fazer um fechamento desses exames preventivos, o quanto eles são importantes na prevenção aí de doenças e garantindo a você mais saúde. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida, já na companhia da doutora Carla, da doutora Regina, que participaram dos primeiros blocos, cada qual na sua especialidade, pela solicitação dos exames, pela análise e o quanto, quando volta do laboratório, o médico analisando o que já foi visto pelo patologista, consegue aí identificar que tratamento é mais adequado àquela pessoa e àquela doença. E eu falei sobre a pesquisa, antes de começar a conversar com elas, a pesquisa que foi feita em São Paulo e no Rio de Janeiro, em torno de maio desse ano, 2.000 pacientes foram avaliados e 96% dos entrevistados consideram os exames laboratoriais importantes para a prevenção, mas nem todo mundo faz, tá? Só eles consideram. 48% dos pacientes crônicos acham que deveriam ter feito exames com mais antecedência para prevenir a doença. E 40% dos pacientes crônicos acham que deveriam ter feito exames complementares para prevenir a doença. Essa pesquisa foi encomendada pela Sociedade Brasileira, e a gente, ouvindo esses números ou em contato com esses números, a gente pensa, as pessoas têm consciência de que precisam fazer exames, sim, mas nem todo mundo faz. Nós falamos, doutora Carla, a senhora acompanhou aqui no estúdio, a conversa da nossa médica patologista. Quando o exame chega já com a análise do patologista, facilita o trabalho de vocês? Completamente. Isso a gente observa na prática clínica de uma forma muito exemplar, né? A partir da hora que a gente solicita, então o que a gente costuma dizer? A gente não vai procurar o que a gente também não está pensando. Então temos que direcionar os exames. Não adianta sair pedindo exames desnecessários para um perfil de paciente que não é necessário. Porque senão às vezes a gente vai encontrar coisas que não dá para interpretar. Então, tem que procurar adequadamente de acordo com a idade, as patologias, as alterações que o paciente já tem na demanda. E aí, a hora que chega o exame no retorno para nós, a interpretação já é de grande valia. Quando o exame chega num perfil bem interpretado, já não é invariável às vezes que eu peguei exames discrepantes. Eu falei, mas não é isso que eu tô vendo na clínica e não é isso que eu estou analisando. Por isso é importante procurar um laboratório de confiança para estar realizando esses exames, né? Então não é só sair solicitando, a gente também acaba às vezes indicando o laboratório, o local para o paciente estar indo fazer os exames para poder ter um resultado adequado.
Ela falou, a doutora Carla falou agora há pouco, para não pedir exames extras, e é interessante a gente compartilhar com você que nessa pesquisa também foi perguntado aos pacientes a respeito dos exames. E 17%, é um número baixo até se pensar no todo, né? Mas 17% dos pacientes acham que os médicos solicitam mais exames que o necessário. Essa não é a realidade? Ou pode ser que isso aconteça? Às vezes a gente observa bastante isso, né? Um overbook de solicitação de exames, isso acontece. E muitas vezes o próprio paciente nos induz. Ah, mas doutor, o senhor não vai pedir aquele raio-x? Né? Mas eu tô com uma tosse. E aquele raio-x? Então, o próprio paciente vem, né? Pronto, olha, eu vim com uma lista de exames que eu queria que o senhor solicitasse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse equilíbrio, né? E realmente solicitar o que for necessário. Não precisa sair solicitando exames desnecessários e até explicar para o paciente a importância do exame, quando ele é necessário, olha, talvez esse seja em outro momento. Já não teve paciente de 20 anos que queria exame de próstata. Aí eu falei, então, também não, né? Não precisa agora, nesse momento. Ah, mas meu pai já teve tumor de próstata. Eu falei, mas com 20 anos não existe essa doença ainda. Ainda não tem nenhum caso na literatura com 20 anos, né? Então, por isso que é importante uma anamnese adequada, um exame físico adequado, para a gente saber solicitar os exames necessários. Às vezes, por exemplo, hoje com as práticas esportivas, né? As pessoas vêm porque querem exames que a gente libere para academia, né? Um atestado para academia. Então, e aí o que a gente vai solicitar? Precisa solicitar todos os exames cardiológicos porque eu vou começar a fazer um exercício mais intenso, uma corrida. Não é necessário solicitar tudo isso. Né? Um eletro, um exame físico correto, às vezes a gente mais específico. Já dá conta e é o que é necessário. A doutora Regina, pode interagir conosco, porque nós estamos aqui numa conversa a 3, na verdade a 4 ou a 5, porque o pessoal está nos assistindo e com certeza gostariam de fazer perguntas e interagir conosco. Quando ela fala dos exames que chegam, isso facilita muito o diagnóstico, o tratamento, orientação ao paciente. No caso, quando você faz a terceira etapa, essa avaliação de tudo feito corretinho nas 2 primeiras partes e vem a análise do patologista. Existe a possibilidade de você indicar também a solicitação de um exame extra para orientar o médico? A nossa conduta é sempre conversar com o prescritor. Então, o laboratório ele liga para o médico solicitante, principalmente se são exames alterados. A gente fala que são valores de pânico. Por quê? São valores que rapidamente exigem que haja uma intervenção. Então, por exemplo, no hemograma que você conversou logo no início do programa, se eu vejo uma anemia severa que vai implicar em internação desse paciente, em transfusão, alguma coisa assim, imediatamente eu ligo para o clínico, para o colega e falo daquele paciente, daquele resultado. Então ele precisa saber que aquele resultado está muito alterado e que vai ser necessário uma intervenção. Então esse diálogo para os valores de pânico ele sempre acontece, mas ele acontece em outras situações. Então eu tenho um determinado resultado e vejo que ele está alterado e pode ser uma patologia que o colega ainda não pensou e não investigou, eu também ligo, eu também converso, eu também sugiro esse exame. É claro que quem é médico daquele paciente, o assistente, é sempre ele que vai estar fazendo esses exames e solicitando, mas essa interação clínico-laboratorial é importante para o clínico, né? Porque às vezes eu estou vendo algumas coisas na lâmina ou no próprio resultado que ele não está acessando, e aí eu vou estar contando isso, entendeu? Então é muito importante essa interação clínico-laboratorial. No serviço que eu trabalho, existe um canal exclusivo para médicos, que se chama canal médico. Então, o médico também, quando ele quer conversar sobre um resultado de exame, ele já conversa direto nesse local.
Isso facilita muito Facilita muito. Comunicação. os bastidores da saúde do paciente. É porque médicos, via de regra, são pessoas muito ocupadas, né? Então você precisa estar disponível para o horário que ele também pode estar falando com você. Entendi. Agora com esses meios eletrônicos facilitou muito, né? Muito. Você tá Com as redes sociais, Sim. o Ajuda WhatsApp. de você estar podendo interagir. Claro que sempre com muita ética, muita lisura, sim. mas facilita muito o acesso, né? Para o paciente, de estar pegando esses resultados pela internet ou por WhatsApp, e também com o médico. Quando falei para alguns amigos que eu faria esse programa falando sobre exames preventivos, veio uma pergunta e eu quero saber se é mito ou verdade. Se quando uma pessoa vai ter um exame programado, por exemplo, para uma segunda-feira, um dia, e no dia anterior ela comeu um churrasco. Isso é triste. Ou aparece no exame que, Sim. de alguma forma, que ela consumiu mais gordura do que deveria, com e etc. certeza. O exame anuncia Com isso. certeza. Denuncia. Com O que certeza. você vê? Por exemplo, o triglicérides fica altíssimo. A pessoa vai num churrasco, come cupim, picanha com gordura, Toma uma cervejinha. toma cerveja e no dia seguinte vai ao laboratório, vai estar muito alto Altera. esse triglicérides. Então não compensa a pessoa fazer, ela tem que entrar numa na regra de verdade, alimentação. na verdade, eu acho até que compensa para a pessoa tomar ciência do fim de semana que ela anda tendo, entendeu? Porque se ela come assim, de forma exagerada no final de semana e durante a semana não, e ela colhe o exame só durante a semana, veja bem, né? Ela vai induzir o médico também a fazer um diagnóstico que tá tudo interpretação, bem, né? na verdade, pode ser que não, né? A dúvida da pessoa é assim, mas será que dá para ver até a gordurinha no... Sim, dá. Dá para ver a gordurinha? Dá. E assim, é extraordinário o que muda o resultado. Se você colhe isso numa segunda-feira, depois do churrasco de domingo, dá muito alto a triglicérides. Aí geralmente o paciente assusta e repete o exame uma semana depois, 3, 4 dias depois, e aí cai. Aí ele fala assim, não, mas acho que o laboratório errou. Não, o laboratório não errou. Então a pessoa que come muita carne, doce, exagera na cerveja, etc., já pensando nisso, colocando o exame dentro de um padrão de alimentação e etc., mas não vale fazer isso, esse padrão, essa alimentação mais correta, etc., só quando vai fazer o exame também não. Ideal que se fosse um estilo de vida, né? Uhum. Não Fosse uma estilo de rotina, vida, né? Uma rotina para Porque tem algumas pessoas que falam assim, não, essa semana eu não estou tomando cerveja porque eu tenho o exame para fazer. Mas depois que faz o exame, volta de novo. Ilude a si próprio, né? Sim. Isso é enganar-se a si mesmo, Com iludir-se a si certeza. próprio. Ilude a si próprio. E aí né? a gente tem uma interpretação inadequada do exame, né? E aí às vezes É- até é trata, já tem interessante- colegas que já trataram. É interessante que triglicérides. para diabetes existe um arsenal de exames que podem ser feitos. Mas tem um, que é a hemoglobina glicada, que ele mostra o quanto a pessoa ingeriu de açúcar, de carboidratos, no período anterior de 3 meses. Isso. Então, às vezes, o paciente, naquele dia de fazer o exame, ele faz tudo certo. O diabético faz. O diabético é campeão nisso, mas ele esquece que tem um dos exames que é dedo duro, que conta para o médico como é que foi o comportamento dele nos últimos 3 meses. 3 meses. Aí ele fala, mas a minha glicemia tá boa. Eu falei, mas a sua HB Glicada. glicada tá aqui, ó. Tá aqui o bolinho do aniversário. Olha, eu quero agradecer, doutora Regina, Eu a que sua agradeço. participação comigo hoje aqui. Sei que nós teríamos muito mais para falar, o tempo é curto para falar tudo a respeito disso, mas eu acho que ficou aqui a ideia da prevenção através dos exames. Doutora Carla, quero agradecer também a sua participação comigo hoje. Espero que vocês também tenham gostado de estar conosco. Sim. Eu gostei muito. Eu vou aproveitar o momento para falar da campanha que a Sociedade Brasileira está promovendo, que se chama #Importante Prevenir. Essa é uma campanha que a estrela da campanha é o Reinaldo Gianecchini. Vocês sabem, é um artista famoso que teve um câncer linfático e que ele descobriu através de exames preventivos. E aí ele conta, inclusive, a experiência dele em livro e da importância da gente precocemente fazer esse diagnóstico, porque quando o diagnóstico é precoce, as possibilidades de cura chegam a quase 90%.
Na contrapartida, quando o diagnóstico é tardio, ou quando as metástases já aconteceram também, esse prognóstico fica muito mais fechado. Então, contar um pouco, quem tiver oportunidade, entrar nessa hashtag, é importante prevenir, ou no site da sociedade para estar acessando. Doutora? Muito obrigada, gostaria de agradecer. E se tiver algum sintoma, apresentar alguma coisa, ou já um paciente que tem antecedentes familiares, pai diabético, mãe diabético, procure o clínico para fazer um exame de prevenção adequado. Não pronto-socorro. Não pronto-socorro. Tá aí, olha, conversamos com 2 especialistas e esperamos de coração que você tenha aproveitado tudo que falamos aqui. Saúde à vida traz sempre para você assuntos relacionados à sua saúde. Esperamos que você esteja conosco mais vezes. Uma ótima tarde, noite, dia, você que está assistindo aí pelas redes sociais. Saúde à vida sempre para você tem um inédito às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Até o próximo programa.